Fala torcedor, fala torcedora, tudo bom? Arthur Marinho aqui do Insta Rubro Verde, trazendo mais um pré-jogo para você aqui ligado com a gente. Hoje para falar bastante sobre Português e Botafogo da Paraíba, duelo da Copa do Brasil, da primeira fase da Copa do Brasil, que vai acontecer nessa quinta-feira, às 9 horas da noite, no Mercado Livre Arena Pacaembu. A gente vai falar bastante sobre esse confronto, sobre o Botafogo, com um setorista do próprio Botafogo. A gente vai falar também sobre Português, a gente vai falar sobre saídas, possíveis saídas, lesionados, possíveis escalações e muito mais. Mas antes eu já quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, que é super importante para a nossa colaboração aqui com os nossos torcedores, com os nossos seguidores. Agradecer imensamente pelo último pré-jogo, que teve uma audiência fantástica, fenomenal mesmo. Então, que esse seja mais um grande pré-jogo para você que nos acompanha. Para isso, para fazer esse pré-jogo aqui comigo, eu quero chamar aqui para a tela o colaborador da página, Vinícius Piazza. Boa tarde, Vini, tudo bom? Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todo mundo. Hoje vai ser o primeiro pré-jogo fora do estado, né? Que a gente vai falar sobre um adversário de fora, sobre um campeonato nacional e vamos lá. Vamos lá. Olha, tem viagem tão longa nesse Paulistão que parecia fora do estado, mas agora oficialmente fora do estado. Vamos lá chamar diretamente da Paraíba um setorista da página Bora Belo. Então vem para a tela. Renner, tudo bom? Boa tarde. Boa tarde, Arthur, Vinícius. Obrigado pelo convite aí para a gente bater um papo para falar sobre o jogo de quinta-feira que mudou de horário, né? Saiu agora, pego de surpresa aí que mudou um pouquinho do horário, mas vamos bater um papo aí sobre a partida de quinta-feira. Pela segunda vez mudou de horário, né, Renner? Então vamos falar bastante sobre essa partida. Eu queria começar perguntando para você, olhando a página do Bora Belo, a gente vê bastante informações sobre a SAF do Botafogo. Como é que funciona essa SAF do Botafogo? Aqui o assunto SAF está bem alto, ainda mais a Portuguesa virou SAF recentemente, então eu queria que você explicasse um pouquinho da SAF do Botafogo. Foi um período assim um pouco turbulento por aqui, porque acho que aconteceu no mesmo caso da Portuguesa, né? A maioria dos nossos clubes são comandados por pessoas que acham que são donas do clube e acabam carregando o clube para situações, como posso dizer, não das melhores, né? Levar o clube num ponto que não chega, é, que não pode ser revertido. O único, quase que a última chance seria a SAF. Não seria o caso aqui do Botafogo, apesar de todos os problemas. Foi assim, é mais uma forma de passar o negócio para frente do que uma situação de problema financeiro e tal, essas coisas assim. A história começou quase um ano atrás, quando o pessoal da diretoria foi até uma rádio local daqui e informou que o Botafogo já tinha contratado a Pluri Consultoria para colocar o Botafogo no mercado para se tornar SAF. E aí, logo na sequência, acho que poucos dias depois, ou meses, surgiu o nome dos investidores, dos possíveis investidores, que é o Lucas Franzato, que é ex-presidente do Cianorte, do Paraná, e dono do grupo Morena Rosa, o Celso Colombo Neto, que faz parte do grupo financeiro, se não tiver nada, da Carpa, e também é um dos herdeiros não sei como vocês chamam por aí, né? Vai Biscoito, Bolacha, Piraquê. E o terceiro, de início seria só esses dois. Aí depois se descobriu que o pessoal da Pluri Consultoria, quando eles intermediam essas negociações, eles também têm participação no negócio. Aí uma pessoa da Pluri seria. Aí quando de fato se concretizou a SAF há uns 20 dias atrás, se descobriu que teria um terceiro investidor, que é o Felipe Félix, que é dono, eu não sei se é uma maior ou uma das maiores locadoras de motos do país.
Locagora, se não estiver enganado o nome. Então, esses 3 são os investidores hoje do Botafogo, mas foi um processo que entrou muito quando a gente estava na disputa da Série C. Então, foi um negócio assim que foi se protelando. Não, vai se andar depois que terminar a primeira fase. Não, vai terminar depois só que quando terminar a Série C. E acabou que a gente fez uma Série C, uma segunda fase de Série C muito ruim, e não se falou mais da SAF. Então, desde esse período de terminar a Série C até o final do ano e começo desse ano, ficou-se na dúvida se realmente a SAF sairia do papel. Então, a nossa página e outras páginas foram as mais críticas possíveis, porque ninguém falava nada, tudo é sigilo, não, está trocando documento, não sei o quê, e nada de uma oposição oficial do que seria, em que pé real estava aquela situação. Tanto que aqui a gente estava chamando, não era de SAF, era safadeza. Então, sei que acabou a gente não tendo um início de ano de temporada muito bom, até que então, 20 dias atrás, basicamente, a SAF de fato assumiu o clube. Assim, hoje a gente não sabe ainda se realmente o contrato está assinado, mas é um fato que a SAF já assumiu de fato o clube. A gente não sabe ainda se contratualmente, né? Mas ficou. Hoje o Botafogo é comandado pelos 3, que hoje tem como CEO do Botafogo o Alexandre Galo, passagem aí, um currículo bastante grande, né? Que todo mundo conhece no futebol. Então hoje ele é o CEO da SAF. Mas, assim, em resumo, a SAF aqui não caminhou, vamos dizer assim, como caminhou ainda a Portuguesa, né? Assim, foi uma coisa bastante não muito explícita para o torcedor. Foi algo que ficou bastante restrito e que ficou... Eu vou dizer assim a vocês que 95% da torcida ficou realmente com o pé atrás do que... qual seria o futuro do Botafogo com essa SAF. Certo. Bom, então você falou aí dessa SAF um pouco conturbada que assumiu, mas vocês têm alguma informação sobre valores que a SAF vai investir no Botafogo? Qual o projeto deles e até quando essa SAF deve comandar o Botafogo? Você tem projeto para reformar alguma coisa, enfim? Assim, dentro desse tudo também tem muitas coisas assim que a gente realmente não sabe de fato o que é que eles estão com de ideia. Mas o que a gente sabe é que é um contrato de 15 anos, são 260 milhões por 15 anos. Hoje o Botafogo tem seu CT e tal, o estádio aqui, como todos os estádios da Paraíba, são de responsabilidade do governo, a maioria, né, são do governo do estado ou de prefeituras, né? Aqui o Almeidão, que a gente utiliza, é de propriedade do estado da Paraíba. Então, mas o Botafogo tem seu CT, então a proposta deles é de retomar as categorias de base, que acho que vai fazer uns 4 anos que o Botafogo não tem mais categorias de base. Chegou a um tempo a terceirizar e tal, mas não deu muito certo. Então, eles estão querendo retomar a categoria de base. Obviamente, porque SAF, né, quer fazer o dinheiro, e para você fazer dinheiro, você tem que formar jogadores, né? Então, a entrevista do Galo, ele falou que vai ser reativado o Sub-17 ainda este ano, é o principal foco deles é reativar o Sub-17. Querem fazer mais 3 campos de futebol, que hoje aqui são 2, se eu não estiver enganado. Eles querem fazer mais 3. Vamos dizer assim, refazer o hotel que hoje tem no CT. Assim, de uns tempos para cá, reformaram, né, a própria diretoria reformou, e as concentrações dos jogos aqui em João Pessoa estavam sendo no CT. Aí, desde que a SAF assumiu, as concentrações estão sendo em hotéis, porque por causa dessa reforma que vai acontecer no hotel, no CT. E acho que basicamente é isso. Assim, as outras coisas são mais, vamos dizer assim, peculiares, né? Por exemplo, material esportivo, programa de sócio-torcedor, criação de fanfest antes de jogo, que aqui não tinha,
Então, mas basicamente é mais reformar a estrutura. Por exemplo, a academia, o Galo até falou que já comprou uma academia nova, que está chegando aí daqui uns 20 dias, mais ou menos. Então, a princípio é mais vamos dizer assim, reformas estruturais, primeiramente, para depois pensar, vamos dizer assim, primeiro reformas estruturais para que o resultado venha em campo lá na frente, né? Basicamente é isso que a SAF... porque, assim, o Botafogo não tem grandes dívidas trabalhistas, não chegou a pedir, por exemplo, recuperação judicial, essas coisas assim, então não tem grandes problemas. A verdade é que fizeram um baita de um negócio, compraram um clube basicamente limpo, né, sem grandes problemas, vão investir e certamente vão ter um retorno financeiro, não será a longo prazo, né? Eu acho que com certeza vai ser a curto, médio prazo aí que eles vão ter esse investimento de volta. A ideia é ir bem de baixo, reformulando a estrutura, base, para aí começar a alavancar o time, né? Então seria mais ou menos esse Assim, processo que eles querem. o foco principal é até um ponto que a gente até achou, a gente aqui de torcedor, porque aqui a gente não ganha o estadual faz 5 anos. E como a gente estava conversando antes, né, o estadual dá a vaga para a Copa do Brasil e a Copa do Nordeste. Então, nos últimos anos, o Botafogo não vem chegando a ser 5 anos sem campeão, então faz 5 anos que não entra direto na fase do grupos. Quando entrou, teve que passar pela pré-copa. E, por exemplo, ano passado não participou da Copa do Brasil, então são perdas financeiras, né? E o foco, o Galo, quando foi apresentado, falou muito na Série C, muito na Série C. Vamos reforçar a equipe, não sei o que. No futebol, o foco deles total é na Série C. Assim, para ter como é que se diz? O retorno financeiro, o ideal é o Botafogo estar na Série B. Então, o foco deles hoje, como eu falei, é preparar a estrutura, reforçar a equipe para a Série C desse ano, para que o ano que vem, de fato, o Botafogo esteja na Série B e assim poder trabalhar numa tranquilidade, numa saúde financeira melhor do que, assim, você não está hoje ou na Série A ou na Série B, é prejuízo financeiro para quem administra clubes de futebol. Assim, por exemplo, a Série C e a Série D não tem patrocínio da CBF, né? Você não recebe... não tem aquele aporte financeiro de pacote de televisão, você não tem. Então, é bastante complicado. E você falou que claro, o Botafogo agora está se estruturando com esses 20 dias de SAF. Quais foram as principais mudanças? Quais foram essas principais mudanças que você analisa e como que você analisou com essas mudanças o campeonato do Botafogo, o ano do Botafogo até aqui? A SAF, assim, ela teve uma participação na montagem do elenco, mas não foi grande. Por conta dessa questão de não ter assinado o contrato, não poder fazer aporte financeiro, né? Como a gente sabe, os investidores só podem fazer o aporte financeiro depois da assinatura de contrato. Então, eles ajudaram meio que assim por fora, né? Assim, um pouco mais distantes, mas tiveram participação na formação do elenco. E assim, a temporada começou muito ruim, com a eliminação na pré-copa do Nordeste, saindo para o Motoclube, que hoje, eu acho que se não tiver nada, está na zona do rebaixamento do Campeonato Maranhense. Então, assim, o elenco formado para esse primeiro semestre foi muito fraco. Assim, eu, particularmente, não tenho dúvida que tenha sido um dos piores dos últimos anos, assim, de qualidade mesmo. Assim, um negócio tenebroso. E a gente vinha capengando no Campeonato Paraibano até então. Tanto que, assim, tinha vencido alguns jogos, mas a maioria dos jogos tinham sido aqui em João Pessoa e com adversários, vamos dizer assim, os de menor expressão, né? Então, não teve tantas dificuldades assim para largar bem no estadual. Mas, em termos de futebol, não vinha apresentando muita coisa. E até então que veio o clássico contra o 13, que a gente perde por 2-1, de uma forma assim
vergonhosa, principalmente no primeiro tempo, que a gente realmente ficou preocupado de nem chegar à semifinal, de não classificar entre os 4. E é tanto que foi aí, depois dessa derrota, na semana da derrota, que a SAF assumiu. Acho que foi na terça ou foi na quarta-feira, depois do jogo, que a SAF de fato assumiu. E no sábado, no domingo seguinte, tinha um outro clássico contra o Campinense. E que acabou a gente goleando o Campinense por 4-1 e parecia completamente um outro time. Sabe? Parece que tinha colocado um outro time em campo. Assim, foi a melhor partida do ano do Botafogo. Então, na entrevista que o Galo deu quando ele assumiu, ele disse que tinha tido uma conversa com o elenco, que tinha sido muito proveitosa e tal. E depois a gente ficou descobrindo que a conversa proveitosa tinha sido o bicho. Por isso que os caras correram tanto no domingo no clássico contra o Campinense. Até porque era uma decisão, porque na situação que a gente estava ali atual, seria realmente um mata-mata. A gente estaria disputando com o Campinense basicamente a última vaga no G4. Assim, pela sequência dos jogos que seriam mais para frente, ali seria um jogo-chave de definir quem iria ou não. E acabou a gente chegando às semifinais e o Campinense não. O Campinense ficou de fora e vai ficar mais um ano aí sem calendário. Então, a principal diferença foi a injeção de ânimo na gente, torcedor, por estar saindo de uma administração arcaica e que não contava com o torcedor, que a relação era péssima da diretoria com o torcedor, e a gente viu uma injeção de ânimo nos atletas. E basicamente, claro que teve o bicho, mas pelas entrevistas de pós-jogos, depois que a SAF assumiu, os atletas falaram que teve uma mudança interna de elenco. O sentimento interno era outro, né? Então, vamos dizer assim, é como se tivesse profissionalizado o interno, mesmo sem grandes mudanças estruturais, como a gente estava conversando, né? Mas só na base da conversa se mudou o clima interno no CT. Olhando para a Copa do Brasil, o Botafogo não disputou ano passado, né? Justamente por causa de não ter chego na final do Paraibano. Como que foi a última participação do Botafogo na Copa do Brasil? Até que fase chegou? Você lembra mais ou menos como que foi a campanha em 2023? Cara, para ser sincero, eu não lembro. Assim, eu lembro que 2020, foi 2023, né? Eu não lembro. Assim, de cabeça, assim, eu não vou me recordar. Mas, assim, a gente tem feito boas participações em Copa do Brasil. Eu acho que a principal delas foi 2016, que a gente chegou, não lembro se foi até as oitavas, não lembro qual foi a fase, porque, assim, no começo, parece que aumentou uma fase a mais, não sei, aí acabou mudando, não lembro, mas foi 2016, foi a nossa melhor campanha, que a gente bateu, que a gente acabou sendo eliminado pelo Palmeiras. A gente foi garfado lá no Allianz e por pouco a gente não conseguiu reverter aqui no Almeidão, faltou só um golzinho. Mas a gente teve chance para fazer esse golzinho e eliminar o Palmeiras. Mas essa foi a participação assim, que eu acho marcante do Botafogo. Acho que 2023, acho que eu lembrei agora. Não, acho que não foi 2023. A gente teve contra o Fluminense também, que a gente acabou sendo eliminado pelo Fluminense. Mas do que eu puxei aqui foi vocês foram eliminados pelo Águia de Marabá. Foi isso mesmo. É isso aí. Porque é uma dessas fases, porque é nesse período péssimo de 5 anos que a gente vem passando e a gente vem montando elencos horríveis no primeiro, assim, porque o cronograma da gestão aqui era fazer um time meia boca no primeiro semestre, ver o que dava e quando chegasse para a Série C reforçava mais um pouquinho. E realmente, desse ano, quando a gente foi eliminado pelo Águia de Marabá, foi mais um elenco horrível, tenebroso de primeiro semestre, que a gente mereceu realmente ser eliminado pelo Águia de Marabá. Então,
Mas, assim, no modo geral, o Botafogo tem boas participações em Copa do Brasil. E, Renner, como é que quando que vai ser o próximo jogo do Botafogo, né, na semifinal, já contra o 13? Tem data já? Saiu ontem, vai ser dia 8, o jogo de ida, que vai ser em Campina Grande, e o jogo da volta vai ser dia 15, aqui em João Pessoa. Então, com esse tempo, com esse espaçamento entre quinta-feira agora, né, dia 27 até dia 8, a chance de pouparem alguém visando esse clássico, esse jogo maior, é nula praticamente. Não, é nula. É nula. E a gente acabou passando, chegando na semifinal com a segunda melhor campanha, apesar de todos os pesares, e a gente vai acabar decidindo esse jogo da semifinal aqui em casa. Perfeito. E só emendando uma outra pergunta também, o Botafogo, aí você me corrige, tá? Eu não sei se foi aí com essa questão de SAF, tudo como é um tempo muito curto. O Botafogo anunciou a contratação do anteriormente, né, faz uns dias, né, Henrique Dourado, mas também acho que já tinha em seu elenco o Gustavo Ramos. Ambos já passaram pela Portuguesa, dois atacantes. Como é que tá essa temporada dos dois? A gente sabe que o Henrique Dourado já marcou 2 gols. Como é que tá a do Gustavo também? Conta um pouquinho pra gente. O Dourado já veio o ano passado, né? Disputou a Série C com a gente. Veio mais também por causa da SAF, né? Mesmo ela não estando de fato no clube, mas ela estava ajudando nos bastidores. Então o Dourado veio por ter amizade com o Lucas Franzato, um dos investidores, e quando a SAF de fato assumiu há uns 20 dias atrás, o Dourado retornou. Apesar da idade não estar no seu, vamos dizer assim, no seu melhor auge físico, Auge né? físico. Por não ter feito a pré-temporada, né? Tava treinando sozinho em casa e tal, então não está no seu ideal ainda. Ele é o melhor centroavante que a gente tem hoje, né? Antes o João Busto estava utilizando o Danilo Mariotto, mas o Mariotto é um centroavante muito inconsistente, não agrega muito. É tanto que nesse último jogo da última rodada do Paraibano, que é no sertão da Paraíba, lá em Souza, num calor infernal, o João Busto optou pelo Henrique Dourado. E na primeira chance que ele teve no jogo, ele guardou o gol, entendeu? Assim, coisa que a gente não espera do Danilo Mariotto. Então, apesar que ele perdeu um outro gol muito feito, assim, que deveria ter tido uma melhor, vamos dizer assim, uma melhor decisão, mas ele hoje é o nosso melhor centroavante. E acredito que o João Bussi use ele de titular na quinta-feira. O Gustavo Ramos não começou bem aqui, assim. Ele até começou nos jogos iniciais titular, Veio mas com a não SAF? agregou. Desculpa interromper. Oi? Veio com a SAF mesmo ou já tava? Não, ele já estava. Ele veio, assim, vamos dizer assim, normal, né? Na pré-temporada. Então ele fez a pré-temporada todinha e tal, mas assim, ainda não desencantou, não é uma opção. Começou os jogos iniciais, mas hoje perdeu espaço, não é titular do Botafogo. Assim, não agregou muito nesse início de temporada, não. Uhum. A gente viu que o Botafogo vem desde a pré-temporada anunciando muitos jogadores, né? Inclusive hoje anunciou o Marcelo Augusto, que veio do Velo Clube, e ontem o Rodrigo Alves, né, que veio do Cascavel. Como que tá a janela de transferência do Botafogo? Mais ou menos quantos jogadores que trouxeram? Quem tem sido destaque para você? Assim, quando o Alexandre Galo foi anunciado, só disse que iriam reforçar a equipe e tal. Isso todo mundo já sabia e sabia que era urgente, porque até então se tinha necessidade de a janela de contratações para a Série C só seria até o dia 28 de fevereiro. Então, teria que ser uma corrida contra o tempo. Aí depois, recentemente, que apareceu que é provável, ainda não está confirmado, mas é provável que tenha uma janela de exceção. Não lembro se é em março ou abril, algo assim. Mas até então, só tem hoje são 25, né, até o dia 28 para se contratar. Aí, na semana passada, o Alexandre Galo deu uma entrevista e disse que iriam contratar de 8 a 9 jogadores. Então, a gente ainda está esperando
mais alguns nomes. Tem alguns nomes que estão acertados, mas que ainda não foram oficializados, né? Mas, como você falou aí, já anunciado o Rodrigo Alves, o Marcelo, que estava disputando o Campeonato Paulista pelo Veloclube. Talvez venha mais alguém do Veloclube, 1 ou 2 jogadores. Tem o Cauê Canela, que vem emprestado do Fortaleza. Na verdade, ele é do Novo Horizontino, mas estava emprestado ao Fortaleza, e o Fortaleza comprou os direitos dele e vai emprestar ele para a gente aqui. Tem o Riquelmo também, que é do Fortaleza, vai vir também atacante. A princípio são esses, né? Mas de reforços que veio o Sid Clay também, o lateral esquerdo, que já jogou no Corinthians e tal. Esse ainda não sei se ele vai viajar aí para disputar a partida, porque, vamos dizer assim, igual o Henrique Dourado, ele não joga há bastante tempo, não fez pré-temporada, apesar que ele disse que em 10 dias estaria assim, apto para jogar, mas se ele viajar para São Paulo, eu acho que ele não começa de titular, deve ficar no banco de reservas. Então, dos reforços que chegaram, eu acredito que só deva ir o JP Zep, que veio do Figueirense na semana passada e já jogou o último jogo contra o Souza, na última rodada do estadual. O Rodrigo Alves, que já treinou, eu acredito que ele deva viajar. E o Sid Clay, que provavelmente viaje. Eu aposto que ele viaje. Só não começa como titular, mas acredito que viaje. E olhando o campeonato até agora, tanto paraibano, tanto essa pré-copa do Nordeste que teve, qual foi, mesmo o Botafogo anunciando aí as contratações, qual que foi, na sua visão, a pior contratação até o momento e qual que foi a mais assertiva, assim, a melhor que teve? Olha, assim, de não jogar, assim, no começo foi o Igor Maduro, que teve uma passagem pela Ponte Preta, o volante, mas ele estava se destacando muito, fazendo gol, apesar de ser volante, estava fazendo gol todo jogo, mas ele acabou quebrando o antebraço. Ele caiu numa disputa de jogada de bola e acabou quebrando o antebraço e se machucou. Acho que vai fazer um mês, mais ou menos, que ele está de fora. E vai demorar para voltar. Ele estava sendo o destaque do time no início da temporada. Cara, assim, de pior contratação, tem algumas, assim, foi um negócio, assim, tenebroso. Mas eu acho que a pior, de fato, foi a do lateral Matheus Rodrigues. O cara não consegue dominar uma bola, não faz um cruzamento decente, assim, não marca ninguém, é um completo desespero. Assim, de longe é a pior contratação da temporada. Eu acho que dessas agora que vieram agora com a SAF, eu acho que a melhor seja a do Rodrigo Alves, que ele é, vamos dizer assim, praticamente um ponta, né, e é bastante rodado, ainda é jovem, tem 31 anos, mas subiu ano passado com o Remo, foi campeão da Série C com o Vila Nova em 2020, então é um cara experiente. Eu acredito que até o momento essa tinha sido a melhor contratação dessa nova leva. Muitas vezes durante a gravação você falou sobre o Botafogo começar o primeiro semestre mais ou menos e investir mais na Série C. Qual que é o real objetivo do Botafogo esse ano? É realmente subir para a Série B? É ser campeão paraibano? Enfim, qual que é o objetivo traçado? Sim, é o que a gente luta, vamos dizer assim, o paraibano dos últimos 5 anos é voltar a ser campeão. O Botafogo tem 31 títulos, é o maior campeão, e há 5 não ganha um título. Então o objetivo é buscar o título, apesar que hoje não vejo o Botafogo como favorito. Hoje o favorito é o Souza para ser bicampeão, até porque manteve uma base do ano passado que foi campeão em cima do Botafogo. Teve confrontos, vamos dizer assim, é um elenco mais testado, porque está na Copa do Nordeste, está na fase de grupos, então já enfrentou o Sport, CRB, Vitória. Então, vamos dizer, está com um elenco mais cascudo de
enfrentamentos maiores, né, mais pesados. E o Botafogo não, só está com o estadual. Então, o objetivo é voltar a ser campeão e o objetivo há 12 anos é subir para a Série B. Né? A gente está aí há incríveis 12 anos na Série C, batendo na trave em alguns anos aí, inclusive o ano passado. Então, o foco principal, assim, os dois focos é ser campeão paraibano, mas o foco real primordial é subir para a Série B. Acho que ninguém aguenta mais um ano de Série C, é por aqui. E já pensando na partida de amanhã, falando mesmo do jogo entre Portuguesa e Botafogo, tem alguém no DM, no departamento médico, alguém que não deve viajar, como você falou, você comentou do Sid Clay, mas tem alguma preocupação para o Botafogo, além, claro, do jogador que quebrou o antebraço? Tem o lateral, que também chegou agora, o Diego, que veio do Betim. Foi a estreia dele no sábado contra o Souza, mas ele acabou tendo uma torção. Então talvez não viaje. Assim, não saiu nenhuma atualização do departamento médico sobre isso, mas possa ser uma possibilidade que ele não viaje. Esses reforços aí, provavelmente, como eu falei, né, só o Rodrigo e o JP Zep e talvez o Sid Clay vão, mas de departamento médico, assim, só o Igor Maduro e o Diego Ferreira, que acabou se lesionando na última partida pelo estadual. De resto, o João Busso deve ter o elenco completo para essa partida. E Renner, na última partida, o Botafogo foi a campo com Wallace, Eric, Renier, Wendel Lomar e Diego Ferreira, Gama, Thalisson e Bruno Leite, Guilherme Santos, Rafinha e Henrique Dourado. Qual que é a possível escalação para a partida? Você acha que o técnico vai alterar alguma coisa? O Rafinha talvez não viaje também, porque ele teve uma lesão na posterior da coxa, saiu lesionado também nessa última partida, então é provável também que ele não viaje. Então, Rafinha vai estar fora, o Diego a gente não sabe ainda, mas basicamente a escalação deve ser essa. O Saulo, que estava aí na Ferroviária, perdeu a titularidade para o Alisson, né, porque ele falhou feio no clássico contra o 13 e perdeu a titularidade, mas a escalação em si deve ser basicamente essa aí, né? A gente não deve ter grandes mudanças nessa escalação, não. Não deve ter uma grande mudança, mas que mudança você faria, René? Cara, se pudesse botar os últimos contratados, eu botava. Eu começaria com o Rodrigo Alves, que já é um cara experiente. O Sid Clay, realmente, eu não como é que se diz? Eu não queimaria largada com ele, por ter sido um cara que não tenha feito pré-temporada e claro que é um jogo que vale muito, que vale dinheiro e tal, mas tem o resto da temporada, né? Então não valeria a pena eu queimar um atleta desse, vamos dizer assim, desse nível, né? Desse porte, assim, para uma coisa que a gente não tem lateral esquerdo, assim, de fato. Então, tanto que o Diego é lateral direito e foi fazer a lateral esquerda, porque a gente está sem lateral esquerda. E acabou se lesionando, né? Então, por isso eu acho que eu não arriscaria com ele. É provável que ele coloque um zagueiro na lateral. Se o Diego Ferreira não puder jogar, eu acredito que ele vai jogar com um zagueiro ali na lateral. Mas o meio-campo é praticamente impossível ele fazer alguma mudança. Assim, é o meio de campo dele praticamente desde a pré-temporada. Então, muito difícil que ele mude alguma coisa. Só vai ver essa mudança mesmo de uma da ponta, né? Já que não vai contar, vamos dizer assim, com o Rafinha, e esse da lateral esquerda, que provavelmente deva ser um zagueiro desse lado. Perfeito. Mais alguma pergunta, Vini? Acho que por hora, pela minha parte, é isso. Então eu vou fazer só uma para finalizar. Claro que agora o Botafogo, você comentou do dinheiro que é super importante nessa Copa do Brasil, querendo ou não, é o campeonato que acho que mais premia, sem
que falando de questão de passar de fase, se você passa de fase é mais de 1 milhão que vai receber. Então, pensando nessa questão, se antes o Botafogo não tivesse uma SAF há 20 dias atrás, e você falasse hoje, você visse hoje que o Botafogo iria passar de fase, o que o Botafogo mais precisaria fazer de investimento e usaria esse dinheiro? Qual necessidade maior que o Botafogo aplicaria esse dinheiro? Você tem noção? Seria para reforçar o elenco, não tenha dúvida. Assim, porque sempre, vamos dizer assim, aqui a gente não tem nem a Copa do Nordeste, nem o Campeonato Paraibano dão cotas assim da magnitude que a Federação Paulista dá para vocês aí, né? Então não tem nem comparação. Então as duas Copas são a fonte mais próxima de grande valor de dinheiro nesse primeiro semestre. Então, basicamente garantir o restante do ano, entendeu? É praticamente garantir o time da Série C. Então, não tenha dúvida que seria para gastar com o elenco, para reforçar o elenco, visando principalmente o segundo semestre. Perfeito. Renê, eu quero te agradecer pela participação, foi um baita bate-papo aqui. O nosso primeiro pré-jogo fora do estado, como disse o Vini no comecinho, e vai ser um prazer acompanhar essa partida. Quero pedir para você deixar suas considerações finais, mas também divulgar antes sua página, o seu canal, para o pessoal que não conhece. É claro que esse é um pré-jogo feito para as duas torcidas, tanto para a torcida portuguesa, mas também para a torcida do Botafogo. Onde que a torcida das duas equipes pode te encontrar? Bom, primeiro agradecer novamente aí pelo convite para a gente bater esse papo interestadual, né, sobre a partida. O pessoal pode encontrar o Bora Belo principalmente no Instagram, é lá onde a gente é mais ativo, mas também pode encontrar no Twitter, é fácil lá de encontrar. É só digitar lá, Botafogo, PB, você vai encontrar todas as páginas relacionadas da gente aqui, mas vai encontrar também o Bora Belo. A gente está aí nesse trabalho faz 9 anos, ano que vem a gente faz 10 anos de trabalho, muitos problemas, muitas, como é que se diz, intrigas arrumadas aí nesse meio de caminho, mas é um trabalho que dá gosto da gente fazer. Então, quem quiser acompanhar mais um pouquinho sobre o Botafogo, sobre esse novo momento aí da SAF, do que será o futuro do Botafogo agora com esse momento da SAF, é só acompanhar a gente lá. Então, que seja um grande jogo, né? Que o Botafogo passe e que a gente possa, quem sabe um pouco mais na frente, a gente poder se encontrar novamente. Perfeito. Então, Renê, eu quero te agradecer pela participação, que seja um grande jogo, mas aí quem vai passar é a Portuguesa, eu tenho certeza. Obrigado mesmo pela participação, viu? E boa sorte, tanto na página, tanto na cobertura do jogo, que seja muito proveitoso, que o pessoal possa te seguir. Então, tá aqui de novo para quem quiser seguir o Renner lá no Instagram, @borabelo. Obrigado, viu, Renner? Um abração, até a próxima. Até mais. Tá aí, Vini, a participação do Renner, do canal Bora Bela, para falar um pouquinho do próximo adversário da Portuguesa, o Botafogo da Paraíba. Bora falar. Primeiramente, né? Gostou do bate-papo? Gostei. O Botafogo, admito que não era uma equipe que eu tinha tanto conhecimento. Tá legal saber como que tá o processo da SAF. Interessante, né, para ver como que tá o elenco. A gente sabe que tem algumas caras conhecidas da Portuguesa, então foi bem proveitoso. Ele falando que o pessoal colocou Henrique Dourado logo de cara e ele já fez o gol. Aí eu fiquei lembrando dele na Portuguesa, eu falei, aqui ele não fazia isso aqui na segunda passagem dele, mas vamos pra frente, só não pode fazer isso na quinta-feira. Exato. Quinta-feira não dá. Então vamos falar de Portuguesa agora, vira nessa página. Como a gente estava falando aqui, quinta-feira, 9 horas da noite, 21 horas, a torcedora da Portuguesa, tem um compromisso marcado na Mercado Livre Arena Pacaembu para ver a Portuguesa disputando
a Copa do Brasil depois de muito tempo. Se não me engano, são 7 anos fora da Copa do Brasil. Então é importante passar de fase, como o Renner falou aqui, recebe uma premiação muito boa. Se não me engano, beira 1 milhão, ou passa 1 milhão, alguma coisa assim. Mas é muito boa. É um campeonato muito bom, muito que dá para aproveitar bastante e para a CBF fazer o Pix. Vini, vamos falar do último jogo? Bora. Esse fechamento da Portuguesa no Paulistão. A Portuguesa empatou com o Noroeste por 1-1 no domingo, no último domingo, lá no estádio Doutor Alfredo. Então, o Alfredão se despediu do Paulistão com as combinações de resultados que precisava. A Ponte Preta não venceu o Bragantino, então acabou. O Bragantino venceu a Ponte, aliás, por 2-0, então matematicamente a Portuguesa ficou fora. A Portuguesa ficou em último colocado do seu grupo. Ficou primeiro, claro, o Santos, em segundo, o Bragantino, terceiro, o Guarani e quarto, a Portuguesa. Foi o quarto empate seguido da Lusa na competição, então claro que não perdia muito tempo, mas também não somava uma vitória, não somava os 3 pontos a um tempo considerável. Então acho que isso pesou bastante, claro, considerando também não só esses últimos empates, que a Portuguesa poderia ter vencido em algum deles, mas as bobeiras que a Lusa acabou às vezes perdendo o jogo, deixou fazendo com que o adversário empatasse o jogo, fez uma diferença nessa pontuação final para não se classificar, né, Vini? Como a gente vinha dito, até comentamos na coletiva com o Cauã, foi uma campanha que, assim, eu acho que a pontuação não resultou no esforço da equipe mesmo. Claro que a gente tem nossas críticas, enfim, mas eu acho que, assim, foi muito empate que a Portuguesa não merecia, foi derrota que a Portuguesa não merecia. Então, assim, dá aquele sentimento de que dava mais, né? Mas eu acredito que, assim, os objetivos foram cumpridos, que a SAF tinha estipulado, a permanência tranquila, a classificação para a Série D, enfim. Mas podia ter sido melhor, né? A gente sabe. É isso, é só para terminar mesmo falando da última partida. O Cauã de Almeida, o técnico da Portuguesa, mandou a campo o time com 4 mudanças, um número bem expressivo. Então, Robson no lugar de Gustavo Henrique, Alex Silva no lugar de Thales, Rildo no lugar de Cristiano lesionado, então dá para entender tranquilamente essa mudança. E o Igor Torres no lugar do Renan Peixoto que estava suspenso pelos 3 amarelos. Então, 4 trocas, as duas equipes começaram o jogo trocando passes entre si, procurando um jeito que poderiam avançar, mas simples sinceramente não dava em nada. Foi um jogo que até, claro, tiveram 2 gols que a gente vai falar deles, mas foi um jogo assim muito truncado, que não teve muitos momentos para se destacar, porque realmente não teve muitas criações, não tiveram muitas criações, não teve tanta chance assim, que levou muito susto para a zaga, tanto adversário, tanto para a da Lusa. Então foi um jogo bem assim, difícil de assistir. Teve jogo pior, claro. Acho que o de Diadema, o Vini vai concordar. O de Diadema foi difícil, mas o do Noroeste ali, talvez eu elenque como o segundo colocado, concorda? Olha, eu acho que, assim, se não fosse o de Diadema, que realmente foi um desastre, com certeza seria o pior. Esse, eu acho que o do São Bernardo ainda foi um jogo mais equilibrado, mas esse eu acho que também pelo clima de que o Bragantino estava ganhando, então, assim, foi uma junção de um clima que não favoreceu a partida, definitivamente. Não, sim, até falando já dos gols também. Aos 5 minutos, o Dudu Miraíma, do Noroeste, ex-português até, vai cobrar um escanteio e ele até cobra, ele fica com uma expressão que parece que sai errada a cobrança, que não acertou, a bola vai para a área, Maceió fura a bola lindamente, de um jeito lindo como ele fura a bola, sobra para o zagueiro Felipe Rodrigues e que só, assim, dá um toquinho para o fundo do gol aos 5 minutos. O Noroeste sai na frente do placar, já acho que é uma pressão absurda que o elenco da Portuguesa sofreu já nesse começo, tanto que o Bragantino também, aos 3 minutos, marca lá em Campinas. Então, querendo ou não, os dois resultados negativos, hoje a comunicação está muito rápida, até para quem está no campo, então acho que isso afetou. Você não concorda que isso abaixou um pouco do nível do jogo? Olha,
Até pode ter sido, eu acredito que assim, o Noroeste estava muito bem. Eu acho que o ânimo do Noroeste era maior que a da Portuguesa. Eu não acho que foi falta de incentivo da Portuguesa. Eu acho que assim, do que a gente via do elenco mesmo com a Portuguesa atrás, o time buscava, não sei o quê, mas eu sinto que o Noroeste estava mais na partida do que a Portuguesa. Não acho que, claro, tomar um gol no começo é ruim, abala, não sei o quê, mas a gente viu a Portuguesa tentando. Em nenhum momento o time se apagou assim. O Noroeste acabou fazendo uma partida melhor, claro, mas eu acho que o principal foi o Noroeste ter entrado muito bem. A torcida estava em peso, estava apoiando, estava com o resultado a favor. Então, assim, eu acho que foi mais mérito do Noroeste do que desmérito da Portuguesa. Sim, aliás, uma baita, um baita público que o Noroeste conseguiu levar para o seu estádio. A gente conversava aqui no último pré-jogo com o Augusto Brasil como a cidade tinha abraçado o Norus, que de fato abraçou. No momento que mais precisou, estava cheio o estádio, foi bonito. É, então ficou apoiando todo momento. Quando ali até o gol do Velo saiu, a torcida do Noroeste ficou num êxtase gigante. Quando acaba a partida, então, os outros resultados que o Noroeste estava, foi muito legal essa reação do Noroeste. Me lembrou muito, de fato, a Portuguesa em 2023, que precisava de uma série de combinações de resultados, dependia de si, e naquela partida de Mirassol teve um alívio. Então, você imagina, na última rodada, eu não estive presente, o Vini também não esteve presente naquele milagre de Mirassol, mas a emoção que deve ter sido tanto para a torcida do Noroeste deve ter sido assim absurda. Falando agora do gol da Portuguesa, surgiu aos 26 minutos com uma criação de jogada da própria Lusa. Então o Tauan recebe a bola ali no meio de campo, passa para o Rildo que estava um pouquinho à frente, o Rildo domina, avança e manda um chutão de novo pro fundo do gol. É o segundo gol do Rildo na competição, mas também é o segundo golaço que ele faz. Acho, tanto pelo golaço que ele marca, ele ganha o craque da partida de novo, pela segunda vez consecutiva. E assim, acho que o Rio, se tivesse jogado desde o começo do campeonato, não sei se faria tanta diferença, mas que a gente teria mais gols bonitos, isso é fato, você não acha, Vini? Que eu acho que o Rio se deu muito bem na posição do Cristiano, né? Claro que assim, foi importante para ser um reserva ali para o Cristiano, porque em momento que precisou, ele saiu lesionado contra o São Bernardo e o Rio entrou e fez um gol. Agora com o Noroeste é a mesma coisa. Então acho que foi uma importância na hora certa. Sim, você até comentou do Cristiano, eu acho que, assim, a falta que o Cristiano fez no jogo foi absurda, tanto na... O Cristiano e o Renan Peixoto também, fizeram uma falta absurda no elenco, na questão de motivação, na questão de não abaixar assim a cabeça e parar de jogar tanto. Claro que, como você falou, a Portuguesa conseguia criar, mas faltava um algo a mais. O Noroeste parecia estar mais motivado. Então, acho que a liderança do Cristiano, que tem de fato no grupo, fez um pouco de falta nesse jogo. Não concorda? Acho que foi um pouco. Sim, com certeza. É aquilo, né? A gente sabe da importância do Cristiano, mas que bom que aparentemente a reserva dele está em boas mãos. É isso. Então, também ao decorrer da partida, para finalizar, o Cauê promoveu as entradas de Pedro Henrique, Denis, Everton Messias, no caso, Guilherme Portuga e Maurício, no lugar, respectivamente, de Lucas Hipólito, Barba, Maceió, Jajá Silva e Robson. Algum destaque do jogo? Negativo? Positivo? Bom, eu acho que assim, o destaque em si do jogo acabou sendo o Rildo, né? Não teve uma atuação tão grande de ninguém ali, não teve um destaque tão grande, mas o Rildo acaba se destacando por causa do gol, até por isso ganhou o craque do jogo. Eu acho que assim, a partida do Maceió foi muito abaixo, ali ele acabou falhando no primeiro gol. Eu acho que, de novo, o Rafael não conseguiu engatar uma boa partida, fez uma baita defesa, que inclusive eu acho que ganhou a defesa da rodada, mas além disso, estava numa posição um pouquinho duvidável na hora do gol, sabe? Eu acho que assim, não teve um grande destaque, também não teve um grande problema da equipe. Foi aquele jogo de fim de campeonato que todo mundo só joga ali e vai. Não, eu concordo com você. Eu acho que, de novo, o Maceió não fez uma partida boa. A última também não tinha sido tão boa com o São Bernardo. Então, assim, não foi tão bem. Acho que pela primeira vez olhando o horário ali, quando o relógio marcava a substituição do Maceió, foi a primeira vez que o Maceió saiu antes dos 80, 70 minutos. Ele saiu, se não me engano, aos 60, alguma coisa assim.
Então não fazia uma partida boa do Maceió, tanto que ele fez a furada do gol, acho que só aí já destabilizou. A torcida não entendeu nada, que estava no estádio não entendeu nada. Vendo o replay, a gente não entendeu mais ainda, mas foi uma partida fraca de novo do Maceió. Mais alguma coisa para se destacar do Paulistão de 2025, Vini? Eu acho que por enquanto sobre a partida é isso, né? Agora falar um pouco sobre a Luz em si, né? Sobre a campanha. É isso, é como a gente estava falando aqui, a Portuguesa sai do Paulistão com 13 pontos. São 2 vitórias, 7 empates e 3 derrotas. Foram 15 gols marcados e 16 contras, um saldo negativo de -1 e um aproveitamento total de 36,1%. Como a gente já comentou aqui no comecinho dessa parte sobre a Portuguesa terminou em quarto colocado do grupo B, um grupo, quando saiu a gente considerou forte, a gente sabe que no meio do campeonato ficou meio embolado tudo, ficou muito indefinido, só nas últimas 2 rodadas que começou a funilar de fato, mas que era um grupo forte. Santos, Bragantino, 2 equipes de Série A, Guarani, que claro, caiu para C, mas sempre tira uns pontinhos no Paulistão que são chatos, que fazem falta, e a Portuguesa que terminou em quarto colocado com 13 pontos. Também destacar os rebaixados, e os rebaixados foram adversários diretos da Portuguesa, querendo ou não. Vai ser a partir de abril, com certeza. Inter de Limeira e Água Santa, que também disputam essa Série D e a chance de cair no mesmo grupo da Portuguesa na competição, que é um grupo regionalizado, é muito grande. O que você achou do rebaixamento da Inter, do Água Santa e também dessa colocação da Portuguesa no grupo B? A colocação reflete naquilo que eu falei, né? Que assim, a pontuação não quer dizer realmente o desempenho da Portuguesa no campeonato. É claro que assim, o Bragantino teve seu mérito no fim da competição, o Santos também, mas eu acho que dava para a Portuguesa acabar arrumando alguma coisa melhor ali, em pontos que deixou passar. E sobre a Inter e a Água Santa, é o que você falou, né? Adversários na Série D, que vão chegar para a Série D com menos investimento, porque não vai ter verba, enfim, do Paulistão, porque foi rebaixado, então já tira um ânimo. O outro adversário da Série D é o Monte Azul, que deve ser confirmado nos próximos dias, é o Monte Azul, que está na Série A3, então já não tem investimento, então enfrentar 2 times de A2 e um time de A3 é uma vantagem para a Portuguesa, querendo ou não, né? Sem dúvida, sem dúvidas. E acho que até que, claro, acho que com a Inter, a Série D, como a gente estava comentando aqui com o Renner, tanto a Série D, mas a C é um pouquinho maior. Mas a Série D afoga mesmo a questão de querer, dessa cota. São acho que se 450 mil só de cota para uma Série D, tem muita viagem, é pouca coisa. O clube fica um pouco assim, enforcado, querendo ou não. Hospedagem, viagem, muito dinheiro que envolve a Série D, é muito clube, então a Inter de Limeira do jeito que tá, a Água Santa também, que são 2 times que ainda não de pouco investimento, acho que vão sofrer bastante na Série D. O Monte Azul na A3, então, acho que nem se fala. Na 2 o investimento, da 1 para 2 o investimento já cai bastante, quem dirá da 2 para 3. Isso eu acho que a gente vai ter um pontinho assim de vantagem, um a mais. Então, como o Vini falou, acho que isso vai ser positivo pensando para a Portuguesa. Vini, nessa última partida também, machucou o lateral esquerdo Lucas Hipólito, saiu de campo machucado, preocupou os torcedores, porque de fato o Lucas saiu até de maca, não parecia estar muito bem. Portuguesa, na última segunda-feira, anunciou que o lateral esquerdo Lucas Hipólito, titular absoluto do Paulistão, né, com a camisa da Luz, sofreu uma lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e deve ser desfalque certo, assim, uma lesão séria, grave. Então, deve ser um desfalque certo com a camisa da Lusa para o restante da temporada de 25. Uma má notícia, mas espero que o Hipólito tenha uma boa recuperação, faça uma boa cirurgia, com certeza vai precisar. E fez um bom campeonato, o campeonato ele foi melhorando ao longo do campeonato, mas que volte rápido e tenha uma boa recuperação. Gostou do campeonato também do Hipólito, Vini? Cara, é o que eu vinha falando, né? O Hipólito, acho que no começo foi muito abaixo, mas é porque a equipe também não tinha engrenado ainda. Depois fez bons jogos, deu assistência pro gol do Renan,
conseguiu ter uma base sólida ali na lateral, né? A gente teve muitos problemas na outra lateral, então ali o lado esquerdo acabou ficando um pouco melhor com ele. Agora é ver como que o Cauã vai fazer, se a SAF vai trazer mais um jogador para repor, porque, claro, só tem o Pedro Henrique de reserva imediato e uma boa recuperação para o Lucas, né? Que, assim, uma lesão, sabe que é séria e demora bastante para voltar. Sim. Outra questão de quem tá no DM é o atacante Cristiano, que estava sendo utilizado de meia. Foi anunciado também oficialmente que o Cristiano, a gente falou disso aqui no último pré-jogo, mas foi anunciado agora oficialmente que ele sofreu um estiramento muscular de grau 2 na posterior da coxa esquerda. O Cristiano já começou o tratamento dele, ainda mais na fase mais aguda da lesão, então isso já ajuda, né, nesse tempo de recuperação, mas é estimado que ele volte a campo com mais ou menos ali 2 semanas de tratamento. Essa lesão é ficar de olho, é importante preservar bem o Cristiano, porque querendo ou não, claro que ele se cuida muito. É um dos atletas que assim, é mais destacado pela diretoria, mas o Cristiano tem uma idade avançada, então 38 anos, para uma lesão muscular de grau 2 é muito séria, fica melhoras também pro Cristiano, que fez diferença nesse campeonato paulista, se não me engano, foi o jogador que mais criou chances de todos os clubes, fez os passes mais decisivos assim. E esse é a unanimidade, né, Vini? Que foi mais crucial assim para a Portuguesa no Paulistão. Com certeza. E agora é poupar, porque não vai ter competição em 2 semanas. No máximo se passa na Copa do Brasil, mas não pega o período ainda de recuperação dele. Então eu acredito que é poupar para na série dele estar inteiro para conseguir ajudar a Portuguesa o melhor possível, né? Sim. Outra notícia que foi muito comentada no Planeta Canindé, né, ainda nessa semana, foi a venda do Renan Peixoto na última terça-feira. O Renan Peixoto teve os direitos do atleta, né, os direitos do passe do atleta, vendido em 70% ao Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense adquiriu 70%, os 30% restante fica com a Portuguesa para uma futura venda. No caso de uma futura venda, o Renan Peixoto tem 26 anos, é um atleta jovem ainda. A chance dele ser vendido, querendo ou não, para uma outra equipe, ainda mais que caso se destaque numa Série B, que o CAP hoje disputa a Série B, é muito alto. Então esse 30% que a Portuguesa fica é muito bom, é um capital que pode render ainda bastante. Hoje o CAP já adquiriu o Renan por mais de 10%, 10 vezes mais do investimento que a Portuguesa fez no Renan. Pela apuração que o Insta Rubro Verde fez aqui, a Lusa deve receber cerca de 6 milhões do Atlético Paranaense com a venda do Renan. Então, pensando ali, a Portuguesa deve ter adquirido do clube da Áustria, que veio o Renan, agora me fugiu o nome, peço até perdão, mas deve ter adquirido o Renan por 600 mil, mais ou menos. Uma boa venda? O que você acha, Vini? Acho que é um jogador que vai fazer bastante falta, né? A gente comentava que ele tem futebol para uma Série B, e esse é muito destaque na Série D, mas é impossível segurar um jogador nessa situação, né? E assim, foi uma venda boa, foi por um valor bom, menos do que foi especulado anteriormente, mas pro cofre da Portuguesa é ótimo, né? E é um retorno bem maior do que foi investido nele. Claro que ele contribuiu no Paulista, ajudou a gente bastante. Puxando aqui o clube da Áustria que a Portuguesa adquiriu o passe dele, é o Bregenz. Então, é um clube que estava na segunda divisão austríaca. Quando chegou o Renan foi um pouco de dúvida assim pelo campeonato que ele estava, a segunda divisão do austríaco. Então, assim, o torcedor teve muito pé atrás e como você falou, acho que não teve como segurar o Renan. Vi torcedor falando que deveria ter segurado, deveria ter esperado mais proposta. Mas como é que você vai esperar um valor 10 vezes maior do que você pagou ele? 6 milhões, querendo ou não, é muita coisa para um atleta que você pagou 600 mil. Renan chegou em mês passado na Portuguesa, em janeiro de 25 já valorizou isso tudo. Fez 3 gols no Paulista, em 11 partidas. Ele assumiu a titularidade total, assim, a partir da quinta rodada, no jogo contra o São Paulo. Até então, quem vinha assumindo o posto com a camisa 9 era o Henrique Almeida, o Renan desbancou ele, também a torcida pedia.
o Renan para testar com a 9 e deu certo. Ó, 11 partidas, 3 gols e já valorizou 10 vezes mais, o que você acha? Eu acho que tá ótimo. Tá ótimo, né? A gente falou, né? Um jogador excelente que eu acho que tem de tudo para ir bem lá no CAP. É isso. Só uma informação também, o Renan ele tinha contrato até o final até o final de 2027 com a Luz. Então, tinha um tempinho bom aí de contrato, falando até em contrato, que é importante. Essa semana a gente vai falar muito de contrato, muito de saída, possíveis saídas que a gente vai comentar ainda. A janela de transferências fecha dia 28 de fevereiro. Até dia 28 de fevereiro é bem possível que a Portuguesa tenha mais saídas em seu elenco. Então eu vou repassar aqui os contratos dos atletas da Portuguesa, porque realmente pode mexer um pouquinho com o cofre do clube, pode ganhar bastante. Então, abril desse ano, finaliza um contrato do Alex Nascimento, do Cristiano, Daniel Júnior, Fernando Henrique, Gustavo Henrique, Henrique Almeida e Iago Dias. Em julho, Turildo, após a Série D, Barba, Leandro da base, Hipólito, Matheus Nunes, o zagueiro Maurício, Pedro Henrique, Rafael Pascoal, Robson e Tauan. Em 2026, janeiro, Thales, março, Everton, abril, Alex Silva e Jajá Silva, em agosto, do Hudson e do Portuga também, e ali no final de dezembro de 26, Rafael Santos e Bruno Bertinato, esses dois últimos goleiros. 2027, os três que eu vou falar aqui, claro, o Renan não conta, mas os três final de dezembro, Igor Torres, Maceió e Renan. E para finalizar, 2028, final de 2028, Eduardo Biazus, o zagueiro. Olha, Vini, pensando já a curto prazo, curtíssimo prazo, abril, daqui 2 meses, menos de 2 meses, quem que você renovaria desses nomes? Entre Alex Nascimento, Cristiano, Daniel Júnior, Fernando Henrique, Gustavo Henrique, Henrique Almeida e Iago Dias. Olha, dentre esses a gente tem informações sobre. A gente vai falar aí sobre algumas possíveis saídas já, né? Mas assim, eu acho que o principal ponto é renovar com o Cristiano. Acho que não tem discussão sobre isso. Inclusive está em processo de renovação, né? Com o Gustavo Henrique, eu acho que é uma peça muito ruim de ser perdida assim, de ele voltar para o Vila Nova. Eu acho que deveria segurar ele aqui, porque ele tem indo muito bem nos jogos. Ele não jogou o último jogo por causa de uma sobrecarga, que foi informado pelo Cauã, né? E eu acho que seria isso. Eu acho que o Fernando Henrique não colaborou do jeito que esperava. O Iago Dias mal entrou, então nem tivemos direito chance de ver ele. E de resto, eu acho que a saída dos outros três é quase eminente, né? O Iago sumiu. O Iago realmente sumiu. Alguns falam que é desconforto do Iago, dele não estar jogando nem sendo relacionado. Até uma pergunta que a gente recebeu bastante foi do Iago. O Iago, se eu não me engano, no último jogo que ele foi relacionado foi contra a Ponte na terceira rodada. Então, por isso também que o Iago não vinha jogando. Acho que o Alex Nascimento da campeonato que às vezes assim prometia, vindo de onde veio, do Santos, não foi condizente. Acho que o Cristiano é uma boa renovação. Daniel Júnior foi sondado já por outros clubes, é possível que saia. Então não acho uma má saída dele aqui, já ficou muito marcado pelas más atuações, por não ter, de fato, nem ter entrado no campeonato, entrado no questão jogado, porque foi titulares boas vezes, chegou a não ser relacionado, depois voltou a ser relacionado na partida contra o Água Santa, ou seja, já na reta final do campeonato, mas nem voltou a entrar, então de fato não foi destaque, né, Vini? Foi um jogador que esperava muito e entregou pouco, né? Ele e o Henrique Almeida. Foram dois Perfeito. que não se destacaram, chegaram com nome, mas infelizmente não deu certo. Henrique Almeida, que, segundo apurações exclusivas aqui do canal, aqui do Insta Ouro Verde, importante ressaltar que a gente está gravando esse pré-jogo para o torcedor, dia 25, então terça-feira esse vídeo vai sair amanhã, na quarta, mas está gravando esse vídeo, então até o momento, Henrique Almeida pode estar de saída da Portuguesa.
A gente apurou essa notícia, tá quentinha essa notícia, tá fresca. Como a gente falou, a janela de transferência fecha dia 28. O Henrique vem recebendo bastante sondagem, ainda mais pelo nome que tem no futebol. É um nome forte ali entre clubes da Série B, que estão sondando mais. Tem clubes muito interessados no centroavante e praticamente alguns já com conversas muito avançadas. Claro que a gente não sabe se vai concluir de fato, mas o que a gente apurou é que a chance do Henrique sair é muito alta. Assim como o Daniel Júnior também vem recebendo bastante sondagem pelo nome que tem, pelo futebol que jogou no Vitória. Então, não, se o torcedor não vê ali na lista Henrique Almeida nos relacionados da Copa do Brasil, é por isso. Existe uma política entre os clubes para não inscrever o atleta na Copa do Brasil por uma instituição, né, por um clube, e aí ele não pode jogar por outro clube a mesma competição. Para isso, a Portuguesa deve preservar e também para evitar risco de lesão, tanto que ele nem jogou a partida contra o Noroeste por isso, ele não foi relacionado por esse motivo, para evitar lesão, mesmo para caso feche, para concluir, para ter mais chance de concluir essa transferência do Henrique. O que você acha, Vini, dessa saída do Henrique Almeida? Acho que é uma saída necessária para ambos os lados, né? O Henrique não deu liga na Portuguesa. Pode ser um cara que a gente sabe que era bom de vestiário, era um cara tranquilo, mas não deu liga em campo. Então, assim, você segurar o jogador é ruim para a torcida, é ruim para o elenco, é ruim para o próprio cara. Então, assim, é aqueles casos de deixar ir embora para buscar novos ares, para se fortalecer e que tenha sucesso na carreira dele. Sim, sem dúvidas. É importante falar que essa questão da Copa do Brasil, os relacionados, o torcedor pode estar acompanhando a gente aqui na quarta, vai ver o pré-jogo também na quinta e à noite vai chegar, ver a lista de reforços e perguntar sobre alguns jogadores. Se não aparecerem como relacionados, é possível que alguns clubes estejam interessados nos atletas e a Portuguesa está prevenindo essa lesão desses jogadores, possíveis lesões, claro, mas é por isso. E também pela questão de poder jogar a Copa do Brasil por um clube e não poder pelo outro, essa política mais, assim, amigável entre os clubes, né? Importante ressaltar também que a Portuguesa segue se preparando para a Copa do Brasil. Então, ontem já fez um treino, ontem na segunda-feira fez um treino. Na parte da terça-feira e quarta-feira treinou no período da tarde e quarta-feira é o último treino da Lusa. Então, vai se preparando para essa reta final desse calendário que foi muito curto, foi um calendário muito intenso. Em um mês foram 12, um pouco mais de um mês, vai. Foram 12 jogos, tiveram jogos treinos nesse meio também, mas foi um calendário muito intenso. O Cauã comentou também que tinha atletas quase para estourar. Gustavo Henrique foi o caso dele, o Thales também estava quase estourando uma lesão, então foi um calendário muito intenso. A Portuguesa tem que agora pensar, claro, nessa Copa do Brasil, nessa Série D, que é o foco principal. A Série D é o foco assim mais crucial da SAF, a gente sabe, mas a Copa do Brasil não seria nada mal classificar, ainda mais que caso passe, caso avance para a segunda fase, enfrenta em casa também no Pacaembu ou o Concórdia ou a Ponte Preta. Aí vai depender de quem passa, mas de quem passar. E caso a Portuguesa passe, enfrenta no próprio Pacaembu. É isso, Vini. Então, a Portuguesa segue se preparando para o jogo de amanhã contra o Botafogo. Vamos lá. É, Acho que agora é hora de trazer um momento aguardado, né? Claro que, só antes de complementar o que você falou, eu acho que vai ser interessante ficar de olho, principalmente na questão do Gustavo Henrique, quando sair ali de relacionado, porque a gente sabe que ele tá por empréstimo aqui, né? A gente falou que o contrato dele acaba agora e eu acredito que assim, o Vila Nova ainda vai jogar na Copa do Brasil. Eu acredito que se o Gustavo não aparecer entre o relacionado é porque ele realmente saiu. É bom ficar de olho, porque ele é um dos melhores zagueiros do nosso elenco, ao lado do Biazus, né? Vem se destacando muito bem. E eu acho que é bom ficar de olho. E agora vamos para a hora guardada, que é a hora que você fala a escalação, né? não, até do Biazus, não duvido também do Biazus. O Biazus é o cara que tem assim, o contrato mais longo do elenco até aqui. O Biazus foi uma aposta dessa SAF.
para esse Paulistão, deu certo. Eu acho, quando ele chegou, eu achava mesmo que ele ia ser uma aposta mais para a Série D, mas que já se firmou nesse Paulistão. Sei também uma informação que eu consegui antes de da gente gravar esse pré-jogo. Botafogo de Ribeirão, o Botafogo de São Paulo, tá de olho em uma dos maiores destaques da Portuguesa para reforçar seu elenco. Então não duvidaria que, na minha opinião, claro, os maiores destaques desse elenco foram Eduardo Piazuz, Gustavo Henrique, Jajá Silva, e vai ali pelo campeonato também, o campeonato ao todo, o Cristiano, e claro, pelos gols também que marcou, o. Já falei, né? Mas o Maceió também pelos gols que marcou. O Renan já foi. O Cristiano, pela idade, eu acho que o Botafogo não levaria. Ó, sobra Maceió, já e Biazuz. Então vai ficar essa dúvida. Se o Biazuz não aparecer, acho que é uma grande chance dele ir para Ribeirão Preto. Agora sim, bora para possível escalação. Eu não vou falar aqui dos ingressos, porque até o momento que a gente está fazendo esse pré-jogo, a Portuguesa não divulgou nada sobre os ingressos, então não vou comentar sobre. Mas a possível escalação fica com Rafael Santos no gol, Thales na direita, essa dupla de zaga. Eu vou colocar duas possibilidades nas duas posições: Gustavo Henrique, Eduardo Biazuz, ou Maurício e Robson, e Pedro Henrique pela esquerda. Tauan, Hudson ou Barba, e Rildo ou Portuga também como meia. E o trio de ataque fica com Maceió, Renan Peixoto e Jajá Silva. No apito, Renan Peixoto o não, árbitro. hein? Igor Renan Torres. Peixoto não, Igor Torres, desculpa, costume já. E no apito, Jonathan Benkenstein Pinheiro, um árbitro gaúcho. Gostou da escalação, Vini? Gostei. Vamos torcer para ver como que vai ser a zaga, que realmente, se não tiver o Gustavo Henrique e o Biazuz, a situação vai ficar um pouquinho mais delicada, porque aí os reservas são automaticamente o Robson e o Maurício. E aí eu queria ver como que o Cauã vai montar essa zaga, O que a gente Alex. sabe que. Mas eu tô contando que assim, eu acho que o Cauã não conta mais com o Alex. Sinceramente, eu não sei, porque ele vem vindo no banco, mas ele não deu mais pinta de entrar, né? Tanto quanto o Gustavo Sim. Henrique foi poupado, foi o Maurício que entrou. Então, fica a dúvida aí, porque a gente pode ter uma zaga totalmente diferente, né? Sem E no dúvidas. meio-campo, eu acho que é aquilo, né? O Hudson a gente não sabe como tá. Então, Tauan, Barba e Rildo, por mim, tá. Eu acho que tá certinho. E o ataque é as peças que vem vindo mesmo. Acho que o time tá legal. Perfeito. Então é isso. Para quem quiser assistir a partida em casa, aí tem que sintonizar na Prime Video, o serviço de streaming da Amazon Prime. Vai ser só por lá. Claro que quem tem os direitos da Copa do Brasil, Globo e Amazon Prime, mas esse jogo vai ser só pela Prime Video mesmo. Ingressos a gente vai divulgar tanto no Instagram, tanto nas outras redes sociais do Insta Rubro Verde, porque realmente a gente não tem esse fato até agora, a gente não tem essa notícia até agora. Uma noticiazinha só para finalizar, super interessante, a gente estava falando aqui e vai divulgar no Instagram, vai divulgar nas outras redes. Agora o Insta Rubro Verde conta com um site oficial. Então, para quem quiser conferir ou no Instagram, no Twitter, no YouTube, as notícias da Portuguesa, agora tem mais uma possibilidade de conferir tudo sobre Lusa, para ficar bem informado sobre o planeta Canindé. Em qual site, Vini? Vamos lá. Vamos lá. Pode achar no site www.instarubroverde.wordpress.com. Lá a gente está atualizando, né? Enchendo de notícia, enchendo de texto para complementar aquilo que a gente já traz no Instagram e no YouTube. É isso, por lá então vai ter bastante portuguesa, vai ter bastante tudo sobre Lusa. Então, a gente também agora tá por site, Twitter, YouTube e também o Instagram, para quem acompanha a gente aqui. Tá aqui as nossas redes passando aqui embaixo, todas as redes do Insta Rubro Verde. Vini, quero te agradecer por mais um grande pré-jogo, hoje falando bastante sobre o Botafogo da Paraíba, o Estrela Solitária Vermelha. Então, estaremos no Pacaembu e, claro, para finalizar, o palpite, por favor. Vamos lá. Eu acho que pela circunstância da defesa, eu acho que a Portuguesa vai acabar sofrendo um pouquinho. Eu acho que vai ser um 2-1 para a Portuguesa,
Mas, caso haja um empate, por qualquer motivo, né? A gente sabe como tá a onda de sorte da Portuguesa. A Portuguesa passa, nem que seja nos pênaltis ou por 2-1. Tá aí, a gente tá errando todos os palpites, mas o importante é tentar. É... Eu vou 1-0. 1-0, dessa vez não vai ser gol do Tauan, Vini, vai ser gol do Jajá. Dessa vez vai ser gol do Jajá, 1-0 básico, Um pouquinho mais fácil de acontecer. um pouco mais coerente, de fato. Exato. Então, vai ser 1-0, arroz e feijão bem feito, tá ótimo. A Portuguesa passa para a segunda fase da Copa do Brasil. Suas considerações finais, por favor, Vini. Bom, deu para bater um papo legal, como você falou, falar sobre Botafogo, falar sobre Portuguesa. E eu acho que agora é aguardar esses próximos dias, ver como que vai ser o jogo e depois ficar bem antenado, porque bastante coisa vai mudar, né? Vai sair a tabela da Série D daqui a um tempo, a gente vai saber os adversários, vai saber como que o elenco vai se reforçar e torcer para tudo dar certo. É isso, então agradecer todo mundo que acompanhou a gente nesse pré-jogo inteiro. Falamos sobre Botafogo, falamos sobre Portuguesa, atualizamos dois torcedores dos dois times sobre tudo que aconteceu essa semana. Então a gente se vê, a gente tem um compromisso marcado nessa quinta-feira, 9 horas da noite. Importante você tentar o horário que já mudou duas vezes, já era 8, 8h30, foi para as 8, agora foi para as 9, então 9 horas em ponto, o apito rola lá no Pacaembu, a gente se vê por lá, sempre esperando você, torcedor e seguidor do Insta Rubro Verde, para falar o seu palpite pra gente, vai ser um prazer compartilhar aqui na página, tá bom? Obrigadão mesmo por acompanhar a gente até aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, pessoal!